Finalizamos então com vocês agora aqui o artigo 3º e vamos continuar dentro do Código Tributário Nacional, ainda com relação à definição do que seria tributo, tá bom? Dois artigos muito interessantes, muito relevantes no Código Tributário Nacional, o artigo 4º, seus dois incisos, e o artigo 5º, tomem muito cuidado com eles. Já foi alvo de questões em concurso público. O exemplo que eu posso citar para vocês aqui foi um concurso do Ministério Público Federal, onde caiu uma questão como essa, tá bom? Uma questão em cima do quê? Da possibilidade de ter sido ou não recepcionados esses dois artigos. Ou, como foi colocado na questão, estar esses artigos, de acordo com decisões do STF, com a sua exigibilidade suspensa. Por que isso? Vamos lá. Quem está com o código aberto aí, faz a leitura comigo, tá? Artigo 4º, ele diz o seguinte: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Tranquilo, é isso mesmo, tá? A gente vai utilizar então o fato gerador como base para que você possa ter a definição do que seria tributo, beleza? Então, complementando o que fala o artigo 3º, a gente tem o artigo 4º. O problema todo está aqui, sendo irrelevantes para qualificá-las. O que? Inciso 1. A denominação ou demais características formais adotadas pela lei. O que quer dizer esse inciso 1? E ele está correto. Por quê? Não me interessa se eu pintar um cavalo de preto e branco, ele vai virar uma zebra. Não, continua sendo um cavalo. Então quer dizer o que com isso? Não adianta eu pegar uma contribuição e chamar de imposto, ou vice-versa. Chamar um imposto de contribuição. Por que isso? Porque as características que formam essa cobrança é que vão definir a sua natureza. Se é um imposto, ou se é uma taxa, ou se é uma contribuição. O exemplo: os impostos em si são tributos não vinculados. Quer dizer isso? Ele não se vincula a uma contraprestação de uma atividade estatal, em regra, beleza? Aí acontece o seguinte: eu crio um imposto, tá? Crio um imposto para ser cobrado dos contribuintes que contratarem com o Estado a prestação de certos serviços de forma individualizada. Beleza. Posso fazer isso? Não. Por que não? Porque esse imposto ele está servindo para manter uma atividade estatal, a prestação de um serviço público de forma individualizada. E isso já é o conceito da taxa. O artigo 77 do Código Tributário Nacional já traz para a gente lá que quando o Estado estiver prestando serviços públicos de forma específica e individualizada, ele pode cobrar uma taxa e não imposto. Então percebam, não é porque eu coloquei nome imposto que tirou a natureza dessa cobrança, sendo ela uma taxa. Portanto, aqui é irrelevante mesmo o nome que eu vou dar para aquele tributo, a nomenclatura, a denominação que eu vou dar para aquele tributo. E também os critérios formais daquele tributo também não são relevantes. Portanto, aqui está aí correto. O problema todo está onde? No inciso 2. E justamente nesse inciso 2 é que a doutrina foi de encontro ao código. E aí, sendo incentivado pela doutrina, o STF então se posicionou de forma contrária a esse inciso 2. Por quê? Porque ele fala o seguinte: a destinação legal do produto da sua arrecadação também seria irrelevante para a denominação de qual espécie tributária que eu estou tratando. E aí é que se engana o código, e aí que tem esse equívoco do código. Por que isso? Porque a denominação não seria relevante, mas a destinação do produto, sim. Acabei de falar para vocês, olha, criei um imposto que era para manter um serviço público. Tá bom? Então o valor arrecadado por aquele imposto vai para manter uma atividade estatal. Tranquilo até aqui? Aí eu falo para vocês que a destinação não é relevante, não é importante. Então se eu cobro um imposto que tem natureza não vinculativa à sua arrecadação, a uma atividade estatal, e mando esse valor para aquela área da administração pública que vai satisfazer aquele serviço público, que vai prestar aquele serviço público, para bancar aquele serviço público, o que eu estou fazendo? Eu estou cobrando um imposto cujo destino da sua arrecadação vai para manter os gastos de um determinado serviço público. Portanto, ali, aquela destinação daquele tributo, se fosse relevante, eu poderia colocar o nome de imposto, mesmo tendo caráter de taxa. E é importante saber por quê? Porque o que vai diferenciar uma taxa de um imposto, de uma contribuição de intervenção do domínio econômico, de uma contribuição de melhoria, de uma contribuição social, de uma contribuição para a manutenção da iluminação pública, tudo isso vai ser o quê? O que diferencia
é o valor para onde ele vai. Então, se eu cobro uma contribuição, não coloco o nome de nada, uma contribuição, mas ela serve para manutenção da Seguridade Social, já sei que ela é uma contribuição para a Seguridade Social. Se eu cobro uma contribuição que vai para parte social da comunidade, já sei que é uma contribuição social simples, tá? E qual a diferença delas? Uma tem previsão no artigo 149, a outra tem previsão no artigo 195. E isso dessa diferenciação é muito importante, porque uma está distrito a certos princípios constitucionais, a outra está distrito a outros princípios constitucionais. Ou seja, a contribuição social geral, ela respeita tanto a anterioridade nonagesimal como a anterioridade de exercício financeiro. A contribuição social para a manutenção da Seguridade Social só respeita a anterioridade nonagesimal. Qual é a consequência disso? Se eu altero ou crio uma contribuição social geral nesse exercício, em regra só posso cobrar no primeiro dia do próximo exercício financeiro. Beleza? E outra, também tem que computar os 90 dias. Tá? Agora, e uma contribuição social para manutenção da Seguridade Social? Alterei a sua alíquota, aumentei o tributo, majorei o tributo ou criei esse tributo. O que acontece? A consequência é que, passados 90 dias, já posso exigir. No mesmo exercício financeiro? Sim, no mesmo exercício financeiro. Então percebem que a diferenciação desses tributos é importante, é relevante? Por quê? Se eu souber de qual tributo eu estou tratando, não interessa o nome que eu dei. Se eu souber esse valor para onde está indo da arrecadação desse tributo, a destinação do produto da arrecadação, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer com que esse tributo tenha uma característica de uma contribuição, de uma taxa ou de um imposto. E aí aplicar as regras que sejam inerentes a essa espécie tributária. Beleza? Então nesse ponto que eu tenho a destinação legal do produto da arrecadação, ela não é irrelevante, como diz o inciso 2 do artigo 4º do Código Tributário Nacional, e sim é extremamente relevante. Tanto é assim que a gente tem o seguinte: Luciano Amaro já há tempos, já tratava do tema, inclusive um trecho do livro que eu trouxe para vocês aqui, se a destinação integra a regra jurídica específica do tributo, não se pode negar que se trata de critério hábil a especificação do tributo. Tá? Então se percebam, a doutrina caminha por essa base. Luciano Amaro, e aí complementado pelo Leandro Pause, continua, a destinação legal do produto da arrecadação passou a ser aspecto relevante para a determinação da natureza jurídica do tributo. Então vejam, é importante sim saber qual o destino da arrecadação do tributo. Justamente para quê? Para que eu possa saber de qual espécie tributária eu estou tratando, tá bom? E aí, anotem, a DIN 29258, tá? Do Distrito Federal, originário do Distrito Federal, que aí deixa bem claro, bem caracterizado que a destinação do produto arrecadado é sim um dos critérios para que se possa definir a espécie tributária. E aí ele coloca o seguinte, é dizer, o elemento essencial para a identificação dessa espécie tributária, que estava se caracterizando então um tipo de uma contribuição, tá? Dessa espécie tributária, é a destinação do produto de arrecadação. Ou seja, o STF nessa DIN decidiu o que é contribuição, o que não é, ou melhor, o que é um tributo, o que não é tributo, o que é uma contribuição tributária, o que não é uma contribuição tributária. Através do quê? Da destinação do produto da sua arrecadação. Beleza? Então aqui, nessa característica do STF, ele teve lá no julgamento do RESP 146.733-9, originário do Estado de São Paulo, onde se buscava uma compreensão sobre a contribuição social sobre o lucro líquido, foi quando o STF entendeu o seguinte: não temos só 3 espécies tributárias hoje na Constituição Federal de 88. Temos então 5 espécies tributárias. De acordo com o quê? De acordo com o conceito que eu busco no texto constitucional, na interpretação do texto constitucional, comungada com o artigo 3º que define o que é tributo. Por isso que eu não posso usar como base o inciso 2 do artigo 4º do Código Tributário Nacional, quando diz que é irrelevante o destino ou valor, o destino da arrecadação daquele tributo. O valor que eu arrecadei para aquele tributo não seria irrelevante? Não, ele é sim relevante. E aí anotem que a classificação adotada hoje pelo STF é uma classificação quinquipartida,
Tá? Por que quinta partida? Porque hoje o STF entende que eu tenho 5 espécies de tributos, 5 espécies tributárias. E aí, complementando, por que o artigo 5º também sofreu essa incidência? Porque simplesmente o artigo 5º ele fala que tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. E morre ali. Ora, professor, mas o artigo 5º praticamente repete o que tem no artigo 145 da Constituição, que também diz que tributos são impostos, taxas e a contribuição de melhoria. O problema todo é o quê? O Código Tributário Nacional, ele só prevê essas 3 espécies. Não faz uma adequação lógica positiva para que você interprete ali as suas prescrições e consiga verificar mais 2 espécies tributárias, como a Constituição faz. Então a Constituição faz o quê? No 145 diz que são tributos, impostos, taxas e a contribuição de melhoria, mas também prevê, dentro da sua interpretação, dentro da interpretação que se faz do conceito que traz a Constituição, prevê que o artigo 148, quando traz o empréstimo compulsório, também é uma espécie tributária. Quando prescreve no artigo 145 as contribuições de forma geral, também seriam espécies tributárias. Então percebam, não é só o artigo 143 da Constituição que fala o que seriam tributos. Eu tenho o 148 e tenho também o 149, empréstimo compulsório no 148 e contribuições gerais no artigo 149, beleza? Então com isso a gente tem o quê? Uma divisão quinquipartida. E aí vem o pulo do gato, que vocês tomem bastante cuidado. Qual a interpretação que se dá hoje, por visão do STF, com relação ao artigo 4º e o artigo 5º do Código Tributário Nacional? Ambos os artigos 4º e 5º, eles estão com a sua exigibilidade suspensas por conta de decisão do STF, tá bom? Eu adoto a posição que eles não foram recepcionados. Por quê? Porque o STF entende que esses artigos não estão de acordo com o texto constitucional. Portanto, se não estão de acordo com o texto constitucional, não são inconstitucionais. Só vai ser inconstitucional leis posteriores à Constituição, tá bom? Anteriores à Constituição não foram recepcionados. E a consequência disso é o quê? Pode simplesmente você fazer o exercício da não recepção pelos tribunais sem o envolvimento do artigo 97 da Constituição Federal, que seria aquela reserva de plenário. Então não é só o pleno do STF que pode decidir pela sua não recepção, tá? Os colegiados também podem decidir pela sua não recepção, beleza? Então tomem cuidado com esses 2 artigos, o 4º e o 5º, que não tiveram a sua recepção pela Constituição Federal, estão com a sua exigibilidade suspensa por decisão do STF, certinho?